Oiê! Começando mais um vlog. Hoje é terça-feira e a gente tá iniciando a semana hoje, porque ontem foi feriado aqui na minha cidade. Como grande parte das pessoas que assistem os vídeos aqui já sabe, eu trabalho de casa. Então eu tenho uma certa flexibilidade enquanto eu tenho os meus horários livres, né, como horário de almoço e de manhã antes de começar o trabalho, para fazer as atividades de casa. A gente não tem ninguém, né, que faça limpeza nem nada. A gente não tem uma pessoa, né, que a gente contrata para fazer limpeza da casa, nem nada. A gente que vai dando a manutenção. Na verdade, de vez em quando a gente até contrata o serviço de faxina, uma vez a cada 15 dias ou mais espaçado, porque a gente consegue ir mantendo bem, mas a gente que lava a louça, passa o aspirador, o pano na casa e lava a louça e faz as marmitas da semana, né? Então agora eu vou aproveitar para lavar a louça e organizar aqui. Então agora eu vou aproveitar para organizar a louça que já estava lavada e ir guardando ela. Mas o que eu queria falar é algo super legal, que eu acho que eu nem falei aqui nos vlogs anteriores, que no Natal eu ganhei de presente do Dudu uma máquina que é um torno. Ele é um torno um pouco menor, é um torno mais iniciante, digamos assim, ele não tem uma velocidade tão grande, mas é aqueles equipamentos, sabe, que a gente bota argila e fica girando de forma automática e a gente vai moldando. E eu tô louca pra conseguir usar ele. Eu tentei fazer uns testes aqui e não deram certo esses testes, é muito difícil. Olha aqui, fala que eu não sei. Caraca, você virou um copo já? Parecia mais fácil na internet. Ai, sem querer vou comer daqui, estraguei tudo. Acho que eu vou ter que esperar a aula, seguindo pra mim. É que não tá bem centralizado ainda. Ai, meu Deus, saiu correndo aqui. Eu olho aqueles vídeos no YouTube, nas outras redes sociais, e parece super fácil. A pessoa taca ali uma argila, começa a girar lá, sobe a argila, desce. Mas não, é muito difícil. E aí hoje eu vou fazer a minha primeira aula de torno. Eu tô muito ansiosa, eu amo fazer cerâmica, todo mundo aqui já sabe, mas todas as cerâmicas que eu faço, elas são produzidas de forma, óbvio que totalmente manual, mas eu abro a placa com um rolo de madeira, que nem como se a gente fosse abrir uma massa, sabe? Pizza, é mais ou menos desse jeito. E aí agora eu vou fazer essa aula de torno e eu quero ver se eu vou gostar de fazer as peças no torno, né? E se eu consigo pegar um pouco mais de prática. Hoje, essa minha aula de torno, ela é aqui perto de casa. Agora a localização do nosso apartamento ela é super boa, porque eu fico mais próxima de onde eu faço aula de cerâmica e desse ateliê também, que eu vou fazer essa aula de torno. E isso para mim foi um dos pontos primordiais para a gente ter escolhido esse apartamento aqui que a gente mora hoje. Tanto a localização quanto a infraestrutura, né, do apartamento e vários outros motivos que eu já mostrei aqui nos vlogs anteriores, que eram os vlogs de obra. Isso facilita muito a minha vida, porque eu tenho que desperdiçar, entre aspas, menos tempo de deslocamento entre as atividades que eu quero fazer. Então, por mais que eu não tenha exatamente um supermercado do lado do apartamento, ou uma farmácia, tudo fica assim em torno de 5 minutos, sabe? Ou caminhando ou pegando o carro. Então, eu acho que vai ser super tranquilo. A minha aula é às 6, eu vou ter que sair uns 5 minutinhos mais cedo do meu horário de expediente, né? E logo tô ali porque é aqui bem pertinho e aí não vai ter nenhum problema. Agora eu vou organizar esta louça aqui, porque estou no horário do meio-dia e eu preciso deixar mais ou menos de uma forma habitável, né? Esta casa. Então eu também tô guardando as louças que estão limpas e inclusive já secas, porque eu tenho preguiça de ficar secando a louça toda hora, então eu deixo ficar escorrendo aqui o máximo que dá e só vou guardando as coisas. Tem algo que eu ainda não mostrei, inclusive eu prometi em outros vídeos daqui do canal, que seria mostrar como que ficou o nosso apartamento, né? Por mais que a gente tenha feito, nesse primeiro instante,
projeto só aqui da área social, então a gente só tem projeto da sala de estar e da cozinha, acho que seria interessante de mostrar e também falar um pouco mais, né, das soluções arquitetônicas mesmo que a gente acabou colocando no projeto de interiores daqui. Porque quando a gente trabalha com arquitetura, né, a gente vê tantas soluções que podem ser aplicadas e várias a gente aplica em vários projetos, né? Então, quando a gente vai fazer pra gente, é quase que uma ansiedade, assim, de tentar atender tudo que a gente viu de solução e que ficaria bem pra gente, né, na nossa rotina, encaixaria e tudo mais, mas a gente também tem que entender de uma forma realista o que a gente tem de verba e o que se torna viável. Então, a gente fez várias alternativas que têm bom custo-benefício, né, mas que a gente consegue atender aos anseios e desejos, né, para a rotina que a gente tem como casal para morar aqui dentro e ser um apartamento funcional. Essa semana também eu tava pensando bastante sobre a criação de conteúdo, né, que eu adoro gravar os vlogs pra cá pro YouTube, mas às vezes eu deixo de fazer conteúdos para as outras redes, né, como o Instagram e TikTok, porque eu não tenho como explicar, mas eu sinto um constrangimento maior do que fazer aqui no YouTube, sabe? Eu sinto que a galera do YouTube é muito mais receptiva. Não é que seja mais fácil de agradar, mas as pessoas vão direto no que elas gostam, sabe? Também fica um pouco longe daquelas pessoas que a gente conhece, mas não tem tanta intimidade, e eu fico pensando se meu conteúdo chegar para essas pessoas, né, acaba me deixando talvez um pouco desconfortável, digamos assim. Por mais que eu saiba que eu não posso me importar com opiniões alheias, as opiniões alheias não vão agregar em nada na minha vida, mas eu ainda tenho esse sentimento. Mas em 2026, essa é uma das minhas metas, é me libertar um pouco mais desse aprisionamento que eu tenho, que é só na minha cabeça, e colocando conteúdos nas outras redes também, sabe? Porque eu tenho tantas ideias, eu anoto tantas coisas e eu acabo não levando elas pra frente. Lavei minha garrafa e coloquei clorofina, mais conhecida como água sanitária, né? Porque clorofina é uma marca que a gente usa bastante aqui no Rio Grande do Sul. Gente, eu não sei se vocês tiram de vez em quando essa borrachinha aqui pra limpar, se vocês têm garrafa semelhante, mas fica preto aqui, fica cheio de coliformes fecais, como diz a minha mãe. Então, tem que colocar na água sanitária de vez em quando pra higienizar. E ela tava preta e agora tá totalmente clarinha, bem branquinha. Uma das coisas legais do projeto é que a gente colocou essa torneira que tem a água normal desse lado, né, quente e fria, e aqui desse lado o filtro. Então a gente consegue encher, né, essa jarra de vidro aqui, ter sempre água geladinha na geladeira. E agora, bora trabalhar, que mais tarde temos aulinha de torno. Uma coisa que eu adoro fazer enquanto eu trabalho é ficar escutando um vídeo, um podcast, algo que eu não precise ficar olhando as imagens, sabe, enquanto eu trabalho. Depende do que eu tô fazendo de atividade no trabalho, é óbvio, mas quando eu tô, por exemplo, que nem agora, que eu tô fazendo modelagem de 3D, fazendo o projeto em si no software de arquitetura, eu consigo tranquilamente ir escutando, até me motiva mais
do que eu não escutar nada. Então eu fico, parece muito mais focada quando eu tô escutando alguma coisa. E eu adoro escutar o Gianluca, por exemplo, eu adoro os vídeos dele. E agora eu tava escutando um vídeo que é: peguei ele no banho em uma chamada de vídeo com a amante. É um vídeo de 1h41 da moça contando a história dela, de como ela descobriu a traição, como foi o divórcio. E é simplesmente uma fofoca. Talvez ajude algumas pessoas em algum momento de dificuldade, mas na minha vida agora não agrega tantas coisas, mas eu sempre fico pensando sobre, e eu adoro escutar, e é isso que eu fico fazendo durante meu trabalho. E eu vou aproveitar para terminar o vídeo, porque às 4 eu tenho reunião. Aí eu não posso ficar escutando nada, né, obviamente. De fora e de dentro. Tu vai fixar no esquerdo, o de dentro é pra fixação, porque tu vai estar puxando a argila daqui de baixo pra cima. Tá, então é Então, isso. é força no de dentro.
essa cara de cansaço porque eu passei a manhã inteira em reuniões. Inteira. Eu comecei um pouquinho antes das 9, tive uma reunião de 1h30, depois tive 3 minutos de intervalo só para conseguir fazer um xixi e já fui para a próxima reunião que durou 2h30. O meu cérebro tá quase derretendo. Eu preciso agora almoçar para reviver. Mas minha rotina de sempre, fui de manhã para academia, cheguei, tomei meu banho, tomei um cafezão e fui trabalhar. Ontem de noite, tem alguns recortes aqui, eu fiz aula de torno, mas eu cheguei bem atrasada na aula, inclusive o professor foi muito querido e solícito e super entendeu que eu não consegui me liberar também de uma reunião ontem, que a previsão era que acabasse antes das 6 e acabou 6h30, então eu cheguei quase 7 horas na aula e a aula era para começar às 6, mas foi super legal e por conta desse meu atraso, né, eu não consegui gravar muitas coisas, fiz só alguns takes ali para mostrar como que estava sendo ali o processo, enquanto a outra aluna que estava fazendo aula comigo estava preparando, né, estava usando o torno, mas foi uma aula assim bem introdutória. Utilizar o torno para mim ainda é uma coisa muito difícil, muito difícil. Na aula com o professor guiando ali, tu entende mais o movimento que tu tem que fazer com as mãos para subir a argila, descer, mas mesmo assim eu tentei fazer sozinha e não deu muito certo, mas agora o negócio é começar a praticar em casa, né? E falando um pouco sobre arquitetura, né, que eu acho que é uma coisa que não se fala muito, eu pelo menos quando estava na faculdade não tinha essa impressão, que o mais cansativo para mim da profissão é ficar o dia inteiro fazendo reunião. Tá bom, talvez o dia inteiro seja algo exagerado, mas é uma profissão que demanda de muitas reuniões mesmo. E isso é uma coisa que me gasta muita energia mesmo. Porque uma coisa é eu sentar no meu escritório, se eu quiser eu coloco uma musiquinha, se eu quiser eu posso escutar um podcast ou escutar os vídeos que eu gosto enquanto eu tô trabalhando, ou se eu vou fazer alguma leitura, eu me atento ali, fico quietinha. E uma outra coisa é tu ter que estar ali presente, né, com toda a simpatia que exige, toda a empatia também que exige esse momento para lidar com fornecedores que vão fazer parte do projeto, que vai fornecer desde revestimentos, mobiliários, enfim. Também reuniões, né, com projetos complementares. Então, por exemplo, quando se faz um projeto arquitetônico, né, tem o escritório que vai fazer o projeto hidrossanitário, tem o escritório que vai fazer o projeto elétrico, tem o escritório que vai fazer o luminotécnico. E aí, quanto maior o projeto, né, e também a complexidade dele, mais vão surgindo projetos complementares, que a gente chama, né, projetos específicos, para atender aquele projeto. Então, esse projeto que eu estou participando agora nessa empresa tem até certificação LEED Well, que são certificações que não são obrigatórias, né, mas que têm pré-requisitos que devem ser seguidos no projeto arquitetônico e nos projetos complementares para atingir essas certificações, que tem como premissas sustentabilidade, então captação de águas de chuva, o bem-estar dos colaboradores, enfim, são coisas muito complexas. E aí isso é uma das coisas que eu mais tenho dificuldade na arquitetura, que é desprender toda essa energia com reuniões o tempo inteiro. Tu tem que estar sempre alinhando, sabe? Porque tu tem que evitar o máximo de retrabalho e também porque as outras pessoas têm que estar a par do que tu tá projetando, né? Do que tu tá levando como proposta, como sugestão de projeto. Então, é uma coisa que para mim é um pouco mais difícil, mas o que me deixa feliz é que eu consigo fazer isso no conforto da minha casa, no silêncio do meu escritório. Então, isso para mim, com certeza, é sem dúvidas um dos pontos altos da minha vida, que era uma coisa que eu queria atingir há muito tempo e agora eu consigo. E agora vou preparar o meu almocinho. Na verdade, preparar não, né? Eu vou aquecer o meu almoço porque no domingo a gente sempre prepara todas as marmitas da semana.
Olha esse saleiro que eu fiz aqui de cerâmica. Eu fiz esse monstrinho. Ele ficou mais ou menos, porque eu fiz ele com muita pressa nas férias, mas eu fiz essa linguinha, olha, que serve de colher. Ai, eu tô apaixonada. O meu noivo que lute, porque ele tem que conviver com todas as coisas coloridas que eu proponho pra gente viver numa casa bem feliz, sabe? Uma casa cheia de personalidade. Inclusive, aqui no projeto do apartamento, foi uma luta para eu convencer desse rejunte verde aqui e também o nosso forro azul. Eu fui tentando implementar cores de uma forma que não ficasse assim tão gritante, sabe? E a gente conseguisse ter um pouco de vida dentro do apartamento. Mas eu adoro esses itens de decoração aqui. Tudo que eu faço de cerâmica eu faço bem colorido. Eu amo. Gente, que calor, meu Deus. 34 graus hoje. Fiz agora um whey com leite e peguei uns moranguinhos para comer. Eu já tô habituada a comer esse horário. Hoje eu acho que eu nem tô com tanta fome, mas eu tenho que estar comendo, né? Então estou tentando controlar minha mente para comer de uma forma mais saudável. Tá no meu plano alimentar que eu tenho que comer frutas todos os dias, eu sou um pouco relapsa com as frutas. Vou terminar o meu expediente, ainda tenho mais umas 2 horas e pouco de trabalho e depois vou treinar. Acho que hoje eu tenho treino de bike. Já tá quase na hora de dormir, mas antes de me deitar, vou fazer a minha anotação do dia. Esse caderninho aqui, eu já falei em outros vlogs, é muito legal. E eu já completei o primeiro mês escrevendo, né? Porque a gente tá no dia 4 de fevereiro, então eu tenho coisas escritas até o dia 3 e mantive a sincronidade, né? Sincronidade? Não, acho que essa palavra nem existe. Mas eu mantive a constância. E vou escrever e me deitar, que amanhã é um novo dia. Oi! Hoje já é o dia seguinte, deixei o Boris no banho, porque toda quinta-feira ele toma banho. E agora eu tô preparando um cafezinho, porque eu vou trabalhar. Tô hoje já um pouco atrasada, na verdade, mas como o Dudu foi viajar, eu não tive quem levasse ele no banho e é sempre ele que leva, né? As minhas metas de hoje são faxinar a casa. No meu horário de intervalo do almoço, eu vou arrumar tudo, vou lavar a louça, guardar todos os pratos, tirar todas as sujeiras, descer os lixos, porque eu também gosto quando eu vou viajar ou quando o Dudu vai viajar, de que a casa esteja melhor preparada, assim, esteja mais aconchegante, limpinha, para receber o outro, né? Hoje tá muito quente de novo. Eu botei essa camiseta branca, né, pensando, uma cor clarinha, mas eu tô achando que eu vou ter que colocar regata que nem ontem. Agora eu vou preparar o meu café de toda manhã. Eu sempre como alguma coisa também, normalmente eu como pão com ovo, mas eu tô atrasada e tô com preguiça. Então eu vou botar a canela de sempre e o que não pode faltar, minha creatina. A creatina é muito importante para quem pratica exercício físico. E agora, como eu tô fazendo exercício físico todos os dias, e às vezes, né, eu faço 2 vezes ao dia, é mais importante ainda. Hoje é meu day off de academia, eu faço academia segunda, quarta e sexta, e todos os outros dias eu faço os treinos de triatlon, né? Então, ou é corrida, ou é bike, ou é natação. Hoje é corrida. O Dudu passou cafezinho quando ele saiu, então já vou aproveitar aqui e bora trabalhar. O bom de trabalhar de home office é que nos dias em que eu tô mais atrasada, eu simplesmente posso sentar aqui tomando meu café. Uma das minhas metas esse ano, depois que eu me organizar melhor financeiramente, é arrumar o meu escritório. Porque hoje em dia, o cômodo que está menos preparado do nosso apartamento é o meu escritório. Todos os móveis que tem aqui foram móveis que foram sobrando do outro apartamento. Sobrou uma prateleira, é a que eu uso para colocar as minhas cerâmicas. Sobrou uma mini estantezinha preta, então é aqui que eu consigo colocar
os meus itens de trabalho, escritório, caderninho, caneta, mas tá assim, olha, uma bagunça visual pra mim e isso afeta um pouco, né, como a gente trabalha, porque eu, pelo menos, gosto de trabalhar num lugar que tá bem organizado e tudo mais. Então, hoje, quando eu for arrumar a casa no horário do meio-dia, eu já vou tentar também dar uma arrumada aqui para ver se fica visualmente mais agradável. Mas eu também entendo que eu tenho muitas coisas, então eu tenho itens de cerâmica aqui no fundo, tenho itens de escritório aqui do nada tem um torno, tem uma cadeira, tem a minha escrivaninha, que é a minha bancada de trabalho, então eu sei que aos poucos ela vai melhorando, porque tenho muita coisa mesmo. Mas uma das minhas metas é deixar esse meu desktop mais esteticamente mais agradável. Eu vou ver se eu faço também alguns itens de cerâmica para colocar as canetas e tudo mais, porque eu acho que agora tá cada coisa de um pelo, sabe? Eu gosto das coisas não padronizadas, mas que conversem entre si. Então tem elementos pretos, tem esse mousepad vermelho que era do Dudu, que eu acho muito feio, apesar dele ser muito bom. O teclado é branco, a tela... Ai, muitas cores, muitas coisas. Então eu quero ir organizando isso para deixar o espaço mais convidativo e mais bonitinho. Eu espero que o barulho da torneira não esteja incomodando tanto. Mas sabe uma coisa que eu fico pensando? Eu não sei se eu já falei sobre isso aqui em algum outro vídeo antes. Eu amo me vestir de maneira confortável, né? Eu não gosto de formalidades excessivas. Claro que existem situações, eu gosto de me arrumar para ir para uma festa, usar um vestido, se for preciso, em alguma ocasião extremamente necessário, usar um blazer. Mas eu gosto de me vestir confortável. Uma coisa que eu priorizo quando eu trabalho agora, né, de home office, é sempre trocar a roupa e colocar uma roupa que eu fosse usar no dia a dia, sabe? Porque por mais que eu trabalhe de casa, eu gosto de estar assim, pensando, estou aqui trabalhando. Não que exista uma vestimenta específica que eu precise usar, sabe? Mas como tem feito muito calor esses dias, eu tenho usado short e... mesmo estando em casa, eu uso as roupas que eu usaria, por exemplo, para sair no shopping, tomar um sorvete, talvez ir num restaurante, dependendo. Então, isso é uma das coisas que eu sinto que me ajuda, assim, a ter motivação na rotina, sabe? Por mais que eu tenha sempre sonhado com isso, eu acho importante a gente se atentar a detalhes que não façam a gente cair naquela rotina mais preguiçosa, sabe? Então... eu sempre troco de roupa, sempre coloco uma roupa que eu usaria no meu dia a dia, que é uma roupa confortável, que é o que eu gosto. Normalmente é um camisetão, é uma calça mais soltinha, dependendo, uma regata. E hoje até tá tão quente, de novo, ontem tava 34 graus, eu acho que hoje deve estar até mais. Tá muito quente e eu acho que eu poderia ter colocado uma regatinha. Mas, agora que eu já coloquei essa e já sujei, porque eu acho que talvez essa não fosse a blusa mais ideal para estar fazendo limpeza da casa. Mas, já coloquei essa e é uma blusa clarinha, né? Não vai fazer eu suar tanto quando eu for descer com bores. Mas isso é uma coisa legal, assim, de compartilhar dessa minha nova rotina, né? Que é trabalhar de casa, que é uma coisa que eu amo tanto. E isso também me permite criar mais conteúdos para cá pro YouTube, né? Então, acaba que a minha rotina, não que ela fique mais flexível, mas como eu tenho aqui a minha privacidade, não ficam pessoas, né, que nem ficaria no escritório na minha volta, em que eu precisaria ter mais sigilo de gravar o ambiente. E aí, como eu já tô em casa, eu consigo fazer as minhas atividades, limpar a casa, eu também consigo gravar mais pro YouTube. Por isso que isso é uma das coisas que eu mais almejava no ano de 2026 e se concretizou no final do ano de 2025.
tempo todo. Que vida boa, né, Boris? Na frente do ar-condicionado, no buraquinho que ele fez no sofá, só pegando um ventinho de barriga pra cima, assim. Como quem ganhou na Mega Sena, né, Boris? Finalizei o expediente, já são 6h43. Eu terminei um pouquinho antes o expediente, mas terminei de arrumar um pouquinho mais ali a cozinha. Os pratos que a gravidade já tinha tirado toda a água de cima e eu pude guardar, eu guardei. Lavei algumas roupas também e agora vou me vestir para correr. Tá um solzão na rua. É até bom esperar um pouquinho, baixar um pouco, porque às 6 horas ainda tá muito quente, mas também não quero esperar muito, porque eu acho perigoso sair correndo no escuro. Não, o Boris, vida de herdeiro. Queria ter essa vida que ele tem, passa o dia deitado, não faz nada, tomou banho hoje, tá feliz da vida. Vou me vestir. Já vou. Pós-banho, pós-corrida, melhor momento do dia. Fazer um skincare com calma, pentear meu cabelo. Eu não costumo secar o cabelo, principalmente agora no verão. No inverno até, quando eu lavo o cabelo durante a noite, eu seco, né? Porque tenho medo de ficar gripada e tudo mais. Mas agora no verão eu não seco. E eu só uso um leave-in assim, esse daqui é seca sem frizz. Só pra dar uma hidratada a mais, mas eu não sou de usar tantas coisas no cabelo. Até gostaria de usar mais, porque eu adoro esse momento de cuidado, assim, com a pele e o cabelo. Eu tô sem muitos produtos pra usar na pele que sejam noturnos, né? Tô sem ácido, então vou usar só o hidratante. Esse daqui que eu uso durante o dia também. E eu tenho usado também essa amostrinha grátis aqui, eu tô testando, que também é um hidratante. Ele acaba sendo um pouco mais power, então eu acho que cabe bem pra usar durante a noite. Eu tô gostando bastante de usar ele, ele não pesa na minha pele, porque a minha pele ela é mista, oleosa, né? Mesmo depois que eu usei o Roacutan, ela ainda continua oleosa. Apesar de que eu tenho partes mais ressecadas, né? Então, a minha boca ainda ficou bem ressecada. Às vezes eu uso esse daqui quando ela tá mais ressecada, ou um hidratante labial normal. Esse daqui é bem oleoso, mas é bom pra hidratar. Talvez vocês tenham reparado que
durante a noite nos vlogs, a casa é sempre mais escura, mas é porque eu gosto bastante de usar a luz indireta, não gosto de luz forte durante a noite, porque eu sinto que isso ajuda a ir relaxando um pouco, sabe? E eu tento, às vezes eu não consigo, mas também tento usar menos o celular agora no período da noite para que eu consiga ficar menos ansiosa e dormir mais fácil, sabe? Porque às vezes eu fico no Instagram e aquilo é quase um looping, a gente fica rodando o feed, vendo uma coisa após a outra, e são conteúdos muito rápidos, e aí aquilo prende a tua atenção, é muito estímulo pro cérebro, sabe? Então é uma coisa que eu tento também. Às vezes, quando eu consigo terminar todas as minhas atividades assim mais cedo, como hoje, que eu corri, já tomei meu banho e são 8 e pouco, eu gosto de ler também, ou ficar assistindo uma stream, um vídeo longo, sabe? Alguém jogando, mas não olhando assim nas redes sociais coisas muito rápidas. Eu adoro ler suspense, né? Esse aqui é o terceiro livro do Rafael Montes que eu leio. Eu li O Jantar Secreto e li também Suicidas, e agora eu tô lendo Dias Perfeitos. E eu sou uma pessoa que, quando eu escuto podcasts e leio essas coisas que são mais de suspense, um pouco de terror psicológico, isso não me afeta tanto. Eu adoro podcasts de true crime, eu tenho vários que eu gosto muito de assistir, Quinta Misteriosa, Modus Operandi, eu tenho, assim, uma infinidade que eu poderia indicar aqui, mas esse livro, ele tá, assim, me dando um negócio no estômago, sabe? Porque eu fico me colocando na pele da menina que tá passando todo esse terror do sequestro, e aí eu fico assim, ai meu Deus, se fosse comigo, o que que eu faria? E aí eu fico o tempo todo assim, ai meu Deus, faz alguma coisa, tenta sair dessa situação, mas é muito difícil, e aí tá me dando uma agonia, sabe? Mas eu já passei um pouco da metade, já tô na página 150 e tô louca pra terminar. Agora eu vou preparar aqui, coloquei uma comida pra descongelar, pra esperar o Dudu chegar de viagem, que era bate e volta, ele chega às 9 da noite. Vou ligar o PlayStation pra quando ele chegar ele conseguir jogar, ficar relaxando. E uma das coisas que a gente adora fazer em casal, que eu até mostrei no primeiro dia de vlog, é o Dudu ficar jogando e eu assistindo. E a gente achou uma postagem no Instagram de uma pessoa que dizia exatamente isso, jogos para quem gosta de um jogar e o outro ficar assistindo. Eu achei muito legal, vou botar um print aqui dessa postagem, porque eu adoro jogar. Eu sempre jogo com o Dudu, a gente joga várias coisas juntos, principalmente no final de semana, né, que é quando a gente tem mais tempo, porque se eu for jogar agora, né, nos dias de semana, enquanto eu tô trabalhando, que é pós-expediente, já é muito perto do horário de dormir, é muito estímulo, e quando a gente faz isso, a gente acaba ficando mais ansioso, assim, acaba não dormindo com tanta facilidade, não tem um sono de qualidade, né, mas eu adoro jogar com ele, a gente joga LOL, a gente joga TFT, a gente joga tudo que possa imaginar, mas eu, às vezes, prefiro ficar assistindo ele jogar do que jogar. E aí, enquanto ele tá jogando aqui, eu também tô dando pitaco, porque são jogos, né, que tem uma leve história por trás nessas dicas, e eu achei muito legal, por isso que eu vou deixar aqui a publicação de indicação para vocês. E é isso, espero que tenham gostado de acompanhar a minha rotina, como que é a minha semana de trabalho, o que que eu faço nos meus momentos livres, e como é trabalhar de home office. Te aguardo pro próximo vídeo.